Boa noite. Boa noite. Brasileiros colhem mais 4 medalhas em Tóquio. As velejadoras Martine Grael e Kaena Kunze são ouro nas Olimpíadas pela segunda vez seguida. Ainda não cai a ficha, é difícil de acreditar. No boxe, Abner Teixeira conquista o bronze. Eu estar aqui ganhando lutas e ganhando uma medalha no maior evento esportivo do mundo é muito significativo. Bronze também para Thiago Braz no salto com vara. Em 5 anos nada foi fácil para mim, mas eu me superei. Ganhei essa medalha, estou trazendo para o Brasil. E mais um bronze com Alisson dos Santos nos 400 metros com barreiras. E eu fico muito feliz de não estar só participando, mas de estar ajudando a prova cada vez ser mais forte. No futebol, o Brasil vence o México nos pênaltis e vai disputar o ouro pela terceira vez seguida. Na retomada dos trabalhos da CPI da Covid, o homem que se apresenta como reverendo e foi autorizado a negociar vacina em nome do governo tenta poupar o Ministério da Saúde. E o Anuário da Educação mostra que estados e municípios reduziram os investimentos no setor em mais de 20 bilhões de reais. O Jornal Nacional está começando. Em 2020, o primeiro ano da pandemia que afastou das escolas, professores e alunos, os estados e os municípios brasileiros investiram em educação 21 bilhões de reais a menos do que no ano anterior. Não é só a escola que está mudada. Os alunos também voltaram diferentes, com problemas a resolver que não tinham antes da pandemia. De defasagem no aprendizado até desnutrição. E mesmo diante de uma tarefa enorme, o poder público reduziu os investimentos em educação em 2020 na comparação com 2019. É o que mostra o Anuário da Educação, um raio-x do ensino no país. O corte nos municípios foi de 10 bilhões de reais e nos estados foi de mais de 11 bilhões. A economia também tem a ver com as escolas fechadas. Professores temporários foram demitidos e gastos de custeio caíram. Mas a presidente executiva do Todos pela Educação, entidade responsável pelo anuário, diz que o dinheiro deveria ter sido usado para diminuir o prejuízo dos alunos. O investimento para que haja a formação de professores, para que a gente pudesse ter tido um ensino remoto mais eficiente, para ter a avaliação da aprendizagem dos alunos, um processo de recuperação e agora, inclusive, aumentar a oferta de escolas em tempo integral seria fundamental para acelerar a recuperação da educação agora nos próximos meses. É como se a educação fosse um livro de umas 1000 páginas. E a pandemia interrompeu a leitura. Agora que as escolas reabriram, não basta simplesmente voltar do ponto em que se estava. É preciso ter um plano para a retomada do ensino. Capítulos anteriores terão que ser revistos, ao mesmo tempo em que se avança na história. Um planejamento que leva tempo e custa dinheiro. No último ano do ensino médio em São Paulo, Gabriel voltou para a escola e agora usa o chip de internet dado pelo governo do estado para fazer mais do que a lição de casa. Aproveito para estudar para o Enem. Reforço no currículo e nos protocolos de segurança. Foi o planejamento das escolas municipais de Mata de São João, região metropolitana de Salvador, que tranquilizou os pais. Ao perceber todos os protocolos, toda a estrutura que foi montada, eu me senti segura. E a Noemi finalmente voltou à rotina escolar. Aprendo bem melhor, sabe, do que aulas remotas. O trabalho daqui para diante, ele vai ter que ser triplicado, mais intenso, com mais investimento nas escolas, senão a gente não vai conseguir recuperar todo esse prejuízo causado pelo fechamento das escolas. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação afirmou que a redução nos investimentos pode ser explicada, em alguns casos, pela retirada do pagamento dos aposentados da conta da educação. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação declarou que a redução de custos com o fechamento de escolas na pandemia pode ser um dos motivos do recuo. O Ministério da Educação não respondeu. Morreu hoje aos 93 anos o pesquisador e crítico musical José Ramos Tinhorão. Tinhorão nasceu em Santos e se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança. Ele se formou em Direito e em Jornalismo. Desde a década de 1950, falava de música em jornais, revistas, no rádio e na televisão e publicou mais de 30 livros. A postura nacionalista de Tinhorão
era visível na defesa de gêneros musicais que considerava legitimamente brasileiros. Ele questionava a originalidade da bossa nova, por exemplo. José Ramos Tinhorão reuniu um acervo de mais de 10 mil discos e registros sobre a história da música brasileira. Morreu em São Paulo depois de 2 meses internado por causa de uma pneumonia. A CPI da Covid ouviu hoje o fundador de uma entidade privada que se apresenta como reverendo e que recebeu aval para negociar vacinas em nome do governo do Brasil. No depoimento aos senadores, Hamilton de Paula tentou evitar a responsabilização do Ministério da Saúde na operação suspeita. No começo da sessão, os senadores aprovaram 130 requerimentos. Entre eles, o pedido à Justiça para que Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, seja afastada do cargo para não atrapalhar as investigações. Mayra é uma das grandes defensoras do uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid. O depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula começou em seguida. Os senadores da CPI tinham a expectativa de que ele explicasse como conseguiu abrir as portas do Ministério da Saúde para a empresa americana Davat vender vacinas ao governo. A cúpula da CPI afirma que ele recebeu o aval do então diretor de imunizações do Ministério, Laurício Monteiro, para negociar vacinas em nome do governo. O reverendo é o fundador da ONG Sená, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Ele levou ao Ministério da Saúde o cabo da PM Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho, representantes da empresa, para oferecer 400 milhões de doses da AstraZeneca, vacina que a Davat nunca comprovou ter como entregar. O relator, Renan Calheiros, do MDB, quis saber o motivo de a Sená, uma entidade privada, negociar vacinas. O trabalho da Sená, como foi procurado pelo senhor Dominguete e o senhor Cristiano, é um trabalho humanitário. Renan Calheiros e outros senadores insistiram em saber como o reverendo teve livre acesso à cúpula do Ministério. Hamilton repetiu várias vezes que não conhecia ninguém do governo e que um dia, simplesmente, resolveu enviar um e-mail para a SVS, Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério, com o pedido de audiência. Mandou a mensagem pouco antes de 13h pedindo um encontro às 4h30. Não recebeu resposta. Ainda assim, foi para lá com Dominguete e foi recebido exatamente na hora. Enviamos um e-mail e nos dirigimos ao SVS. E ainda levando pessoas, que foi o principal papel. Sem resposta. Aí mesmo assim vocês foram. Reverendo, não dá para acreditar nessa história. Eu não consigo entender isso, não. O reverendo ainda conseguiu mais 3 encontros no Ministério da Saúde. Todos, segundo ele, sem nenhuma ajuda política. Hamilton Gomes de Paula disse que foi filiado ao PSL e que fez campanha para o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, mas negou conhecer o presidente ou ter proximidade com parlamentares governistas, apesar de fotos publicadas com eles em redes sociais e de dar a deputados e senadores títulos de honra da ONG que preside. O senador Humberto Costa, do PT, leu mensagens trocadas pelo reverendo com o cabo Dominguete. Numa, o reverendo afirma que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, entrou no circuito. Em outra, insinua ter intimidade com o presidente Bolsonaro ao afirmar que ontem falou com quem manda. O reverendo disse que se tratava de uma bravata. A quem é que o senhor se referia quando disse era quem manda? Isso aí foi uma bravata. A resposta irritou o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, que acusou o advogado do reverendo de dizer o que ele deveria responder. Doutor, por favor, eu ouvi o senhor diz que é uma bravata. Por favor, Vossa Excelência está dizendo para o depoente o que ele tem que responder, aí não dá. O presidente da CPI suspendeu a sessão por meia hora. Na volta, o reverendo manteve o depoimento e seguiu na linha de que foi enganado. A tropa de choque insistiu na tese de que o governo evitou um golpe contra o ministério ao não comprar as vacinas oferecidas pela Davat. No meio da tarde, o reverendo chorou e pediu desculpas ao país depois de ser criticado pelo senador governista Marcos Rogério, do Democratas. Eu queria lhe dar a oportunidade para fazer uma fala nesse sentido e dizer a essa CPI e ao Brasil: se arrepende? Foi vítima? Partícipe? Qual o seu real papel em tudo isso? Eu me tenho culpa, sim, e eu peço desculpa ao Brasil.
O choro foi criticado pela oposição. Eu não me comovo com as lágrimas. Não me comovo. Nada disso daqui é verdadeiro. Nada. A oferta de vacinas é mentirosa. A conversa fiada de apoio humanitário é mentirosa. Tudo atrás de dinheiro. No pior momento da vida do Brasil. Perto do fim da sessão, os senadores jogaram mais uma suspeita sobre a atuação do reverendo. Hamilton disse que a última proposta oficial que ele apresentou ao Ministério da Saúde, em nome da Davat, foi de $11 por dose da vacina. Mas o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, mostrou um documento em que a Davat afirma que a proposta era de $10. Os senadores viram mais do que coincidência no fato de a diferença de $1 ser a mesma do suposto pedido de propina que o cabo Dominguete disse ter sido feita pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, em um jantar em fevereiro. À CPI, o ex-diretor negou o pedido. Nós procuramos o Ministério da Saúde para comentar o pedido de afastamento de Mayra Pinheiro, mas não tivemos retorno. Agora nós vamos ver os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Alan Severiano, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Que bom, né, ver essa vitória ao vivo aí da maratona. A gente começa então pelos números da esperança, os números da vacinação. Porque nas últimas 24 horas, 1.153.963 pessoas tomaram a primeira dose, 661.181 tomaram a segunda dose ou a dose única. O total do dia ficou em 1.815.144. O Brasil tem 102.705.487 pessoas vacinadas com a primeira dose, ou 48,5% da população. Mais de 42 milhões tomaram a segunda dose ou a dose única, e com isso temos mais de 20% dos brasileiros completamente imunizados. No mapa em verde escuro, os estados mais adiantados na imunização completa, com o destaque dos 5 primeiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora, os números da pandemia. A média de mortes é a menor desde o dia 16 de janeiro. São 956 mortes por dia, em média, queda de 18%. O país chegou a essa média depois de registrar 1.238 mortes de ontem para hoje. São agora 558.597 vítimas da Covid. 32.694 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total se aproxima de 20 milhões. A média de casos segue estável, com redução de 11% em 2 semanas. E está aqui abaixo de 34 mil por dia. É a menor média de casos desde o dia 27 de novembro, em 8 meses. 3 estados aparecem com alta na média de mortes. Em estabilidade, 7 estados e o Distrito Federal. E com queda, 16 estados. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Alan. Alan Severiano trazendo ao vivo de São Paulo os números da pandemia. A cidade chinesa de Wuhan, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez, começou a testar todos os 11 milhões de habitantes, depois de voltar a registrar a transmissão local da Covid. A China está enfrentando um novo surto da doença, atribuído à variante Delta e ao turismo doméstico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou hoje que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, deveria renunciar. Os dois são do Partido Democrata. Um inquérito concluiu que Cuomo assediou sexualmente 11 mulheres e violou leis federais e estaduais. A investigação foi iniciada em março, depois que 2 ex-assessoras do governador o acusaram. Andrew Cuomo nega todas as acusações. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é quem vai decidir se inclui ou não o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. A inclusão foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, que também decidiu investigar o presidente pelos ataques dele ao sistema eleitoral brasileiro. O inquérito administrativo aberto no Tribunal Superior Eleitoral vai investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, propaganda fora do período eleitoral e infrações como abuso do poder político e econômico. E vai buscar provas, recolher documentos, realizar perícias e ouvir testemunhas. Se for necessário, o presidente Jair Bolsonaro também pode ser chamado a depor.
O presidente Jair Bolsonaro já é investigado, junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, em 4 ações no TSE, por supostas irregularidades na contratação do serviço de disparos em massa de mensagens durante a campanha. O TSE também aprovou ontem, por unanimidade, o pedido para que Bolsonaro seja incluído como investigado no inquérito das fake news aberto no STF. Caso o ministro Alexandre de Moraes acolha o pedido do TSE e inclua o presidente no inquérito das fake news, Bolsonaro também será investigado por crimes cometidos pela disseminação de informações falsas e ataques contra as instituições. A Polícia Federal poderá fazer perícias, quebrar sigilos e tomar depoimentos dos envolvidos. Hoje, numa conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro voltou a atacar o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Ontem, a abertura dos inquéritos teve apoio unânime e irrestrito dos ministros da Corte. Apesar disso, Bolsonaro disse que Barroso tenta cooptar o STF e o TSE. Bolsonaro voltou a ameaçar a realização de eleições no ano que vem, caso a vontade dele não prevaleça e o processo de votação não mude. Ele disse que não aceitará o que chamou de intimidações. Não será admitido não serão admitidas eleições duvidosas ano que vem. O Brasil vai ter eleição ano que vem. Não aceitarei intimidações. Ontem, também em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro criticou o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu de câncer em maio. Se referiu a Bruno Covas como o outro que morreu e disse que o então prefeito fechou São Paulo e foi assistir ao jogo entre Palmeiras e Santos no Maracanã. Em entrevista à Folha de São Paulo, Tomás Covas, filho do ex-prefeito, criticou a declaração e afirmou: "Lamento a fala dita hoje pelo incompetente e negacionista presidente Bolsonaro. Em uma fala covarde hoje, durante a tarde, ele atacou quem não está mais aqui conosco, não dando o direito de resposta ao meu pai. Meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã no fim da sua vida para curtirmos seus últimos momentos juntos. Isso é amor. Bolsonaro nunca entenderá esse sentimento", completou. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o requerimento do deputado Rogério Correia, do PT, para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto. A comissão quer explicações sobre supostas ameaças às eleições do ano que vem, caso o Congresso não aprove o voto impresso. Braga Neto nega ter feito a ameaça. Ele deve comparecer à comissão em 2 semanas. O plenário da Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei de um novo Código Eleitoral. O texto deixa o processo menos transparente. Um dos artigos trata de mudanças na divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais. Uma delas, se aprovada, limita o prazo para a divulgação até a antevéspera do pleito, ou seja, não poderão mais ser publicadas no dia e na véspera das eleições, como é hoje. E estabelece ainda que as empresas de pesquisas terão que informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições. O que eu vejo é o cerceamento de informação do eleitor, né? Porque o eleitor tem direito a receber todas as informações que ele julga conveniente para a tomada de decisão de voto. Eu acho que abre espaço para fake news e, além disso, cerceia a informação do eleitor. Essa taxa de acerto, nem sei como é que seria calculado, porque o papel da pesquisa não é adivinhar o resultado da eleição. É mostrar a decisão e como os eleitores pensam, qual é a intenção de voto deles, não é o voto, é a intenção de voto. O projeto também permite que as legendas utilizem o fundo partidário para qualquer tipo de despesa, como propagandas políticas, transporte aéreo e na compra de bens, móveis e imóveis. Dificulta ainda a fiscalização das contas partidárias, com o fim do sistema próprio da Justiça Eleitoral. E permite que os partidos contratem empresas privadas de auditoria, que irão encaminhar um relatório à Justiça Federal, uma espécie de intermediário. Para especialistas, essas mudanças reduzem muito a fiscalização, diminuindo a transparência do processo.
na prática, amarra as mãos da Justiça Eleitoral, dos técnicos da Justiça Eleitoral, que não terão, portanto, condições, informações, insumos para fazer uma análise aprofundada, de modo que o questionamento e até a utilização irregular desses bens e serviços ficaria absolutamente comprometida se esse projeto fosse aprovado dessa forma. A relatora, a deputada Margarete Coelho, do Progressistas, discorda. O que o texto propõe é uma etapa prévia de prestação de contas administrativas, em que os partidos políticos podem contratar empresas de auditorias credenciadas pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral pode glosar essas contas, pode rejeitar, pode reprovar. O projeto também acaba com um avanço decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Não prevê recursos para candidaturas de negros. E ainda permite que o Congresso casse decisões do TSE, que os parlamentares considerarem fora dos limites do tribunal. A proposta também revoga o que hoje é estabelecido como crime em dia de eleição: o uso de alto-falantes, a realização de comícios, carreatas e bocas de urna e o transporte irregular de eleitores. Eles deixam de ser crime eleitoral e passam a ser infrações da área civil.